histórico de parte dos antepassados de um indivíduo ou de uma família. É então esta representação gráfica que mostra estas conexões, pode ser lida de cima para baixo ou de baixo para cima, onde devem existir os nomes dos antepassados, as datas e os lugares de nascimento, casamento e morte, além de fotos que possam existir. É, portanto, uma representação gráfica. Esta árvore está feita ao contrário, é chamada uma árvore de geração, em que temos um antepassado comum e vamos colocar os descendentes. Esta é a árvore de costados, tem um crescimento exponencial de base a partir de nós próprios e depois para cima. E esta é uma árvore tradicional. Então, o que é isto do inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo nós podemos entendê-lo como estas lianas tropicais das árvores que existem nas florestas tropicais. Por exemplo, estas estão aqui em cima do rio, que vão unir margens inacessíveis. Muitas até se conseguem caminhar. O nosso inconsciente coletivo também é uma trama, uma malha, uma rede que ajuda a compreender então este sentido das transmissões, das repetições, das contas familiares. Segundo o conceito da psicologia analítica, criado pelo Jung, é a camada mais profunda da nossa psique. É constituída então pelos materiais herdados, onde residem os traços funcionais, tais como imagens virtuais, que são comuns a todos nós, e os arquétipos, cujas influências se expandem para além da psique humana. A existência do inconsciente coletivo não é derivada de experiências individuais, tal como o inconsciente pessoal que foi trabalhado por Freud, embora precise de experiências reais para se manifestar. Portanto, este inconsciente coletivo ajuda a compreender o sentido das transmissões e das repetições. Esta é uma árvore infantil. Eu acho que deviam pôr-se a desenhar isto em casa com as crianças. Obviamente que não é o desenho da árvore, não tendo a base teórica para saberem interpretar, que vão chegar a alguma conclusão. De qualquer forma, eu acho que é muito interessante as crianças desenharem a árvore familiar, porque a representação gráfica dos nomes com as datas permite-lhes, de alguma forma, trazer para a luz o inconsciente que elas tenham, que nessa idade é quando é mais fácil. Algum dia faremos algum curso para crianças. Bom, temos famílias como estas meias loucas, temos aqui a árvore genealógica dos Simpsons, temos aqui a árvore genealógica do pato Donald e do tio Patinhas, que muitos de nós gostaríamos de ser seus herdeiros. Nós vamos então ativar a memória histórica familiar quando fazemos um curso de psicogenealogia. Lembremos-nos, portanto, que quando nós estamos a desenhar a árvore, quando estamos a investigar, quando estamos a fazer registros das datas, quando estamos a estudar a história, por exemplo, ok, os meus avós casaram-se no ano da Primeira Guerra Mundial. Como é que eles terão sentido? Que impactos é que isso teve? Porque isto é importante. Naquele momento em que nasceu a minha bisavó, o que é que se estava a passar no país onde ela nasceu? O que é que se estava a passar no mundo? Então, quando eu estou a desenhar a árvore, eu estou a usar o meu hemisfério cerebral direito, que é aquele mais imaginativo. Muito interessante, porque eu depois consigo, como o ponho em papel, levá-lo ao hemisfério cerebral esquerdo. Quando eu então ativo a minha memória familiar, exatamente para evitar algum tipo de repetições, nomeadamente alcoólicas, que já começam de pequenino, lembremos-nos novamente que todas as árvores genealógicas podem ser sanadas, por mais complicadas que sejam. Vão ver, se tiverem a oportunidade de vir no fim de semana, que às vezes, portanto, vamos passando exemplos de pessoas para a frente com a árvore para exemplificar para os outros, não é? E há árvores complicadíssimas, há histórias familiares complicadíssimas, mas lembrem-se sempre que quando eu estou a ouvir uma pessoa a contar uma história familiar complicada, voluntariamente, obviamente as pessoas que vêm querem falar e querem se sanar, também é uma parte da minha história. Porque eu sei lá se em 1700
aquilo que aquela pessoa está a contar não existiu na realidade. Então, quando eu entro na vibração, quando eu ouço, eu entro nessa frequência e isso também é uma sanação para mim. Muito interessante, que realmente é como se nós tivéssemos, isto é uma representação do DNA que também representa as nossas raízes. E então, rapidamente vou só explicar os 3 pilares da psicogenealogia. Este é o pilar da projeção. O que é a projeção? É nós projetamos nos nossos filhos o que nós queremos que eles façam ou experimentem ao longo da vida. Tenho a certeza que se pensarem um bocadinho, vão saber a quantidade de coisas que os vossos pais projetaram em vocês e aqueles que têm filhos, o que projetaram já nos vossos filhos. Portanto, faites attention, que agora temos que treinar francês para o fim de semana. Faites attention e pensem o que é que estão a projetar nos vossos filhos que é vosso ou que é dos vossos antepassados e que não é verdadeiramente aquilo que deve acontecer. Depois, a identificação. O que é isto da identificação? Qual é a personagem da árvore com que eu me identifico mais? Qual é a personagem da árvore com que a minha avó se identificava mais? Ou que está mais identificada? E depois, a repetição. Nós não somos livres, nós repetimos e repetimos, porque isso é aquilo que nos mantém conectados com a nossa árvore. Outros conceitos dentro da psicogenealogia. A transgeracionalidade, que é a influência que a geração passada exerce sobre a geração presente. Portanto, é aquilo que nós chamamos de gerações e gerações. A ideia surge primariamente com Freud, onde ele fala na transmissão de conteúdos inconscientes através das gerações. Depois, o síndrome de aniversário, como eu vos disse, a repetição das datas em anos diferentes, dentro do mesmo sistema, embora em gerações distintas. É indescritível verificar isto. A repetição das datas de nascimento, a repetição das datas de morte. Por exemplo, nasce no dia em que morreu o avô, embora em anos diferentes, obviamente. Ou nasce no dia em que se casaram os bisavós. Então, isto chama-se o síndrome de aniversário. Obviamente, depois, vendo isto do ponto de vista terapêutico, por exemplo, datas de luto podem ser lembradas através de uma fragilidade da saúde por um membro da geração posterior e quando isto é o chamado sintoma sistémico, é uma forma de trazer lembrança daquela pessoa que morreu. Eu respeito-a tanto que até o meu filho vai nascer no dia em que morreu o meu pai. Isto é chamado o síndrome de aniversário. Portanto, a data de nascimento, por exemplo, da qual aparentemente não temos controle nenhum, como sabem, que está relacionada com algo do passado, é exatamente assim que age o inconsciente. Faz com que aquela pessoa que está a nascer nasça por respeito a algum antepassado. A lealdade familiar é traduzida por aquilo que nós recebemos dos nossos pais, nós daremos aos nossos filhos, é chamada também lealdade invisível. É como se houvesse um caderno de contas e houvesse acertos de contas.